Bom, pessoal, boa tarde. Vamos estar falando aí das parasitose intestinal na aula de hoje, né? As parasitose intestinal, então, elas constituem, né, um importante problema de saúde pública, porque elas contribuem com a taxa de morbimortalidade de pessoas em todo o mundo, especialmente os países em desenvolvimento. A transmissão dos parasitos está ligada com a condição de vida, com os hábitos alimentares, com a condição de moradia, comportamentos culturais e educacionais, sendo mais prevalente em populações de baixo nível socioeconômico e não se relaciona diretamente à predisposição racial, genética ou suscetibilidade específica, né? As enfermidades causadas por parasitos são apontadas como forte indicador de desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, entre os agravos que as enteroparasitose pode causar, destaca o quê? Obstrução intestinal, que é pela Ascaris lumbricoide, a desnutrição também é pela Ascaris lumbricoide, pelo trichúria, a anemia ferropriva, que é causada, né, caracterizada pela ancistossomose, a diarreia e má absorção, que é pela entamoeba histolítica e pela giardia, sendo proporcional à carga parasitária às manifestações clínicas. Para que não haja intervenções, é necessário conhecer não apenas o agente etiológico, o fator biológico e ambiental, mas também o hospedeiro humano. O desconhecimento a respeito das medidas preventivas, principalmente entre a população menos favorecida, né? É condicionante para a disseminação das enteroparasitose. Então, as enteroparasitoses, elas são classificadas em protozoários e eumintos, né? Protozoários, a gente tem os que acometem exclusivamente o trato digestivo, que é pela giardíase, né? Os que acometem o digestivo e potencialmente o extraintestinal, que é pela amebíase. Os eumintos, eles se diferenciam em nemateumintos, plateumintos cestoide e plateumintos trematóideos. Os nemateumintos têm o que acomete exclusivamente o trato digestivo, que é o oxiúrese e o trichuríase. O que acomete o digestivo e pulmonar, que é a ascaridíase e a ancilostomíase. Os que têm acometimento cutâneo, digestivo e pulmonar, que é através da estrongiloides, né? O plateuminto cestoide, acometimento exclusivamente digestivo, que é pela teníase, pela tênia solium e saginata. O acometimento digestivo potencialmente extraintestinal, que é pela cistercercose, que é pela tênia solium. O plateuminto trematóide, que tem acometimento digestivo e potencialmente extraintestinal, que é pela esquistossomose mansônia, tá? E nós vamos estar falando de cada um, né? Então, elas são produzidas por ingesta de cis de protozoário, ovo, larva, né? Pela penetração das larvas por via transcutânea. Os fatores de risco são condições higiênicas sanitárias deficientes, ingestão de alimentos contaminados, né? Pouco cozido ou crus, convivência com pessoas infectadas ou com animais domésticos que podem ser reservatório de patógeno humano, crianças que vão a creches, malnutridos ou imunodeprimidos. Então, o quadro clínico, né? Os sinais e sintomas dos parasitas, né, das parasitoses, muitas vezes eles se dividem em inespecífico e específico, né? Os inespecíficos, como anorexia, irritabilidade, alteração de hábitos intestinais, dor abdominal recorrente,
é de difícil diagnóstico clínico, né? E os de manifestações clínicas específicas, como por exemplo o prurido anal, né? Que é típico da enterobíase, né? E eliminação de vermes, que é típico também da ascaridíase, né? E algumas manifestações clínicas pode estar associada a determinados parasitas, ou você pode ter uma suspeita clínica aí, né? Que nós chamamos aí de síndromes. O diagnóstico é feito pelo copro parasitológico seriado, pelo aspirado duodenal e pelo hemograma. O copro parasitológico seriado é um exame microscópico das fezes, né? Que a gente faz 3 amostras diferentes no dia, onde que tem essa eliminação do parasita, é irregular, né? O aspirado duodenal, né, que é o estudo parasitológico das fezes. O hemograma, a gente vai ver anemia, eosinofilia. A eosinofilia a gente observa sobretudo em parasitose tissulares. O tratamento de eleição, tratamento e a prevenção. O tratamento de eleição nas parasitoses é metronidazol e albendazol. Nos eumintos é o mebendazol e o tiabendazol. E a prevenção principal, a primordial aí para você evitar essa disseminação é sempre pelo lavado de mãos, porque ela vai anular aquela transmissão fecal oral dos parasitas aí. Né? Vamos começar então falando da Giardia lamblia, né? Da giardíase, né? Então, a giardíase é é um protozoário, né? Causada pelo verme Giardia lamblia. É um parasita cosmopolita, mais comum na infância. É um protozoário flagelado, né, com formatos de trofozoito e cisto. Encontra-se a infecção da Giardia lamblia ampliamente distribuída e pode ser avaliada como a causadora da diarreia, tanto aguda como crônica, né, colaborando assim para a deficiência e a má absorção de nutrientes. A disseminação da giardia, né, da giardíase, está integrada a vários fatores, tais como a contaminação através da água, legumes, frutas e vegetais, infectadas pelo cisto, de manipuladores de nutrientes, o contato direto interhumano, que é fecal-bucal, né? Ocorre principalmente em asilos, creches, ambulatórios psiquiátricos, por meio de insetos, como as moscas e baratas, através de dejetos e folgadas, né? Então, o que acontece? A ingesta do cisto, que é iniciar no meio ácido do estômago e chega ao duodeno e jejum, onde se converte em trofozoito, que pode viver livre na luz intestinal e fixa na parede duodenal, através do seu disco ventral. O trofozoito ele vai se multiplicar pelo processo de divisão binária longitudinal, surgindo assim um grande número de novos elementos em pouco tempo. A eliminação ela não é contínua no indivíduo parasitado, ocorrendo um período intermediário de 7 a 10 dias, que é o surto, podendo ser visto em pequena quantidade ou ausente. Depende da situação, deve ser repetidos os exames crobológicos para não houver o falso negativo, né? Então, ela é pela Giardia duodenalis ou Giardia intestinalis, né? Como eu falei, é um protozoo flagelado de distribuição universal que vai se colonizar
no intestino delgado e duodeno. O fator de risco são crianças menores de 5 anos, sobretudo aquelas que vão em creches ou são imunocomprometidos ou imunodeprimidos. Foi isso que eu falei sobre o ciclo vital, né? Que a gente tem duas formas morfológicas distintas, que é os cistos e os trofozoítos. A via de transmissão é fecal-oral também de pessoa a pessoa, né? A sintomatologia, ela varia muito, né? É muito variável. Frequentemente, na maioria das vezes, são assintomáticas, né? Só de 35 a 45% dos infectados vão apresentar sintomas de forma grave. O que a pessoa vai sentir? Vai ser uma diarreia de começo súbito, ela vai ter distensão abdominal e esteatorreia, perda de peso, febre. A forma crônica vai ter má absorção, vai ter interação, intolerância à lactose, sobre desenvolvimento bacteriano, né? Então, ela vai gerar um quadro de diarreia aguda e crônica, explosiva, mais uma dor abdominal. Vai ter má absorção de gordura, de vitamina A, D, K, B2, ácido fólico, ferro, zinco, tudo isso vai estar prejudicado. O diagnóstico é pelo exame, é clínico, né? Mais o exame parasitológico, né? Então, assim, vai nesse exame parasitológico, que é o exame crocológico, né? A gente vai ser feita uma pesquisa em forma de trofozoítos e cistos, né? A giardíase, ela não está associada à eosinofilia. O tratamento de eleição é o metronidazol por 7 dias, ou também a gente pode usar aí o albendazol por 5 dias. A Ascaris lumbricoides, né, que é a ascaridíase, né, ela é mais frequente, né, ela tem maior prevalência aí, é uma das maiores de maior prevalência, e é um euminto, né, muito frequente no mundo, maior incidência em crianças escolares. Seu tamanho é grande, de 30 a 40 centímetros. As formas adultas vivem no intestino delgado. Não se multiplica pelo número de formas adultas, dependendo da exposição continuada da infecção. E uma única fêmea dela pode eliminar 200 mil ovos por dia. No solo, eles se formam infectantes. Depois de ser ingeridos, os ovos no intestino delgado, as larvas migram para o fígado e vão diretamente para o coração. Chegando aos pulmões, vão romper os capilares pulmonares, chegando à faringe, a ser deglutidas e voltam ao intestino, onde se completa seu desenvolvimento e vão iniciar uma nova postura. Os ascaris, eles não são hematofagos, eles causam dano ao homem por lesão tecidual direta, pela resposta imunológica do hospedeiro e por fenômenos obstrutivos. Uma grave complicação da ascaridíase é a obstrução intestinal e tem como sinal característico a obstrução do miolo de pão, que é a peritonite, certo? Então, os ovos, eles não resistem à infiltração nem à ebulição da água, né? Pois são variáveis durante anos. Só as condições são adequadas. As larvas são destruídas pela luz solar, foi igual eu falei. Isso daqui é o ciclo das dias. A sintomatologia
Depende muito da quantidade de parasitas existentes, né? São frequentes vômito, diarreia, dor abdominal. Principalmente ela está relacionada com obstrução intestinal, porque pode levar a um quadro de abdômen agudo, né, de peritonite, que é a obstrução do miolo do pão aí. No diagnóstico, a gente vai ter a visualização dos ovos em fezes ou de larva em esputo. O tratamento de eleição é o mebendazol, né, de 100 miligramas 12 horas por 3 dias, ou de 500 miligramas uma dose única. Também a gente usa o albendazol, né, que é 400 miligramas uma dose única. E o principal tratamento é com albendazol, tá? Enterobius vermiculares, que é oxiurus, né? Então, que é uma enterobiose, né, que pode cursar assintomática ou pode apresentar como característica principal dela é o prurido retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, alteração do sono, né, alteração, desconforto, né? Então, ela é muito frequente na idade escolar, em todos os grupos socioeconômicos. A transmissão se realiza de pessoa a pessoa, a mão na boca, objetos pessoais contaminados, a autoinfecção é menos frequente por inalação de pó, né? Então, como disse, a característica principal dessa enterobiose é o prurido retal, que é frequentemente noturno e pode provocar de tanto coçar, de tanta criança ir coçar, pode resultar de escoriações, né? Pode provocar escoriações. Essas escoriações podem levar a uma infecção secundária em torno do ânus, né? Como a congestão na região anal. Vai ocasionar inflamação nos pontos hemorrágicos, onde se encontram frequentemente as fêmeas adultas e ovos. Como sintomas inespecíficos do trato do aparelho, né, digestivo, são registrados o que? Vômito, dor abdominal, tenesmo, raras vezes fezes sanguinolentas. Temos outras manifestações como a vulvaginite, salpingite, né? E tem diversos modos aí de transmissão. Pode ser autoinfecção externa ou direta, né, que é do ânus para a cavidade oral, através do dedo, principalmente nas crianças, doentes mentais e adultos com precários hábitos de higiene. A indireta, que o óvulo pode estar presente na poeira ou alimentos. A heteroinfecção, os ovos eles estão presentes na poeira ou alimentos também, que atinge o novo hospedeiro. Retroinfestação, são a migração de larvas na região anal, né, para a região posterior do intestino grosso, que chega até o seco. A autoinfecção interna é um processo raro, né? O ciclo de vida do parasita ele dura de 2 a 6 semanas, né? A sintomatologia aparece quando existe um grande número de vermes resultante da infestação suscetivas, que ocorre alguns meses depois da infestação inicial. O período de transmissibilidade dura enquanto as fêmeas grávidas expulsam os ovos na parede perianal, que permanece infectante por 1 ou 2 semanas fora do hospedeiro. As complicações são salpingite, vulvaginite, granuloma pelviano, né? O diagnóstico, ele é clínico, devido a esse prurido característico, e também tem um diagnóstico laboratorial,
que a gente encontra o parasita e seus ovos, né? A gente faz o suave anal, que é o método de Hall, e a fita gomada, que é o método de Graham, né? Que é feita a coleta ali na região anal, seguida da leitura no microscópico, né? Também a gente pode retirar material, né? Material a gente pode retirar da unha da criança infectada, né? Por causa que ela coça, então fica assim debaixo da unha dela. O tratamento, né? É o palmoato de pirvinil, né? Que é o palmoato de pirantel, que é o alternativo. O tratamento de eleição é com mebendazol ou albendazol, tanto faz, né? O albendazol são 100 mg dose única em crianças menores de 2 anos, ou a gente faz 400 mg dose única se são maiores de 2 anos. Certo? Vamos falar agora estrongiloidíase, né, que é causado pelo estrongiloide estercolaris, né, é mais frequente em países tropicais. O homem é o principal reservatório. A infestação pela penetração de larvas através da pele, passando pela corrente circulatória, né, pelo pulmão, traqueia, sendo deglutida e são localizadas no intestino delgado, né? Os ovos são pelas fezes. A sintomatologia também é variado, né? Pode ser assintomática até sangue nas fezes, que é mucosanguinolenta essas fezes. Tem sintomas respiratórios, dermatite pruriginosa, então o que vai acontecer aqui? A partir do contato que o homem tem com as larvas filarioides pela pele, mucosa oral ou esofágica, e o homem ele vai excretar uma enzima que ajuda na penetração e na migração das larvas pelos tecidos, chegando aos vasos pequenos, sendo levada pela circulação venosa até o lado direito do coração, por meio da artéria pulmonar, vai chegar aos capilares, vai penetrar nos alvéolos e vai subir até a traqueia. E aos poucos, esse cisto no epitélio respiratório vai até a nasofaringe, onde eles são ingeridas, chegando ao duodeno para se transformar em fêmeas partenogenéticas e dando início à ovoposição, originando as larvas rabidinoides. No desenvolvimento do ciclo de vida livre, as larvas rabidinoides, que por sua vez elas são eliminadas através das fezes em ambiente favorável, em temperatura média de 29 graus, que vão evoluir no período de 1 a 2 dias em larvas filarioides contaminadas, com capacidade de atingir um outro indivíduo e começar um novo ciclo parasitário. A estrongiloide humana, ela pode aparecer tanto na forma crônica como na aguda. A forma crônica, ela origina uma reação inflamatória na região, onde ocasiona a penetração da larva, ocorrendo tosse, irritação traqueal, bronquite, diarreia, resfriado, distúrbio alimentar e dores abdominais. Essas larvas elas são encontradas nas fezes em média de 21 a 28 dias após a infecção. A forma crônica, a mais encontrada, na maioria das vezes nas crianças,
mostra-se sem sintomas, são assintomáticas, né? Então, o diagnóstico também, a gente vai ver larvas nas fezes de 21 a 28 dias pós a infecção. O tratamento é através do albendazol, tiabendazol e também da ivermectina. Se o paciente estiver imunodeprimido, a gente repete 2 doses mais a 2 semanas, né? Que o tratamento alternativo é o tiabendazol e albendazol. E o tratamento de eleição é a ivermectina. Isso é no Paraguai. No Brasil, o tratamento de eleição é albendazol ou tiabendazol, né? A ancilostomíase, né? Que é causado pelo ancilostoma duodenale e também pelo Necator americanus, né? O reservatório é um homem, acontece frequentemente em países tropicais de tamanho pequeno, né? O que acontece? Os ovos, eles são liberados no solo e vão liberar as larvas, que vão penetrar ativamente na pele do hospedeiro, migram para o pulmão e chegam ao intestino, onde vão se encontrar de forma adulta e iniciam assim uma nova postura. Essas larvas são liberadas no solo, ela pode penetrar de forma passiva pela boca, entrar na mucosa digestiva e passar para o intestino, onde termina o seu desenvolvimento. A fase de invasão larvária provoca desde lesões cutâneas irritativas até lesões eritematopapilares. Durante a migração pulmonar, pode ocorrer pequenas hemorragias por ruptura dos capilares pulmonares. No intestino, os vermes se fixam por meio de dentes ou placas cortantes, gerando manifestações clínicas mais importantes dessa parasitose, que é a anemia. Né? A manifestação clínica, então, principal é a anemia. E o tratamento é albendazol, né? Antes da gente terminar, vamos falar, que não está aqui no slide, mas nós vamos estar citando aí, é a anebíase, né? A anebíase é uma infecção determinada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Os protozoários desse grupo são organismos que se movimentam e incorporam alimentos por meio do pseudopode. O ciclo biológico da Entamoeba histolítica é relativamente simples, começa pela injeção dos cistos em água ou alimentos contaminados pelo hospedeiro, né? Vão até o lúmen do intestino delgado, gerando metacisto, ameba com 4 núcleos. O metacisto, ele sofre consecutivas divisão binária, formando trofozoítos que vão migrar para o intestino grosso. Nessa parte, os trofozoítos colam ao muco e às células epiteliais, podendo reicitar no lúmen do cólon e ser eliminada juntamente com as fezes, dando seguimento ao seu ciclo biológico. Os sintomas clínicos são devido à espécie da entamoeba histolítica, que vai causar dor abdominal, com ou sem diarreia, até mesmo complicações, que podem ser pode ter acometimento extraintestinal, como no caso da necrose amebiana do fígado, úlceras e pode levar até uma colite inflamatória. O exame laboratorial da amebíase intestinal é feito comumente por análise do parasita nas fezes. As formas císticas são detectadas em fezes espessas e as trofozoíticas em amostra de fezes diarreica ou pastosa. O tratamento é para os pacientes sintomáticos e assintomáticos pelo risco da invasão na corrente sanguínea.
né? O tratamento, se for uma doença não invasiva, etofamida, né? E se for uma doença invasiva, a gente usa o metronidazol. O diagnóstico também, ele é clínico, mais exame coprocológico, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada. Que vocês tenham uma ótima tarde aí.